Muita gente jura que fez um bom negócio comprando imóvel pronto, mas a verdade é que você pode estar pagando por dois terrenos e levando apenas um. Hoje, a Dandara vai mostrar a matemática real de como usar o dinheiro do banco para construir e ter lucro. Você sabia que construir uma casa do zero pode ser até 30% mais barato do que comprar pronta? E que dá para fazer isso com dinheiro do banco? Se você quer aprender a fazer essa conta e não quer mais perder dinheiro na obra, já deixa o seu like. Toda semana eu trago especialistas como a Dandara para abrir a caixa preta da engenharia. Hoje eu vou conversar com a Dandara Mello, especialista em construções financiadas e gestão de obras, tesoureira da Associação dos Engenheiros aqui de Bragança, embaixadora do software Mais Controle, e vamos falar sobre como transformar um terreno em lucro e por que a fundação pode destruir o seu ROI e como gerir uma obra sem enlouquecer. Muito bem-vinda, Dandara. Obrigada, Renato, pela oportunidade. Uma honra estar aqui e poder compartilhar, né, sobre a nossa trajetória aí na engenharia. Isso aí, Dandara, a maioria das pessoas, quando pensa em investimento, pensa em apartamento pronto, ações ou renda fixa. Por que construir é diferente? Bom, quando a gente constrói, você consegue acompanhar ali todas as decisões, né, daquela construção, daquele seu projeto, e isso traz uma maturidade muito grande para que você consiga desenvolver ainda para frente outros imóveis, né, consiga, entender o mercado e trabalhar dentro desse mercado de construção. Então, eu vejo que é uma grande porta para que você se estruture no mercado da construção, no ramo imobiliário, né, quando você constrói. E a diferença de lucro entre eu comprar um imóvel pronto, um imóvel na planta, Uhum, e eu investir na construção? Como que fica certo. isso? O lucro, ele sempre vai ter dentro do mercado imobiliário, né, você comprando e revendendo, você reformando, sempre vai ter lucro, mas quando a gente fala de construção, o lucro ele se torna maior, né, já existe pesquisas no mercado que você tem ali um lucro de 20 a 30%, podendo ser até mais, depende muito do que foi planejado. Então, sem dúvida, o lucro ele tende a ser maior, né, quando a gente constrói. Dandara, no seu currículo a gente viu que você é especialista em construções financiadas. O que é isso e como que o nosso espectador, como que a pessoa que quer construir, ela pode usar o crédito da Caixa para potencializar o retorno dela sem tirar o capital próprio do bolso? Perfeito, vamos lá. A primeira parte da pergunta, né, a construção financiada, ela é um método de você adquirir um recurso para que você construa, ou você investidor, ou você que tem o sonho da casa própria, tá. Como que funciona? Atualmente eu trabalho só com a Caixa, mas existem outros bancos. Eu vou falar relacionado à Caixa, que é onde eu tenho maior experiência. A Caixa ela financia até 80% daquele imóvel que você deseja construir, seja ele para investimento ou para construção própria, com moradia própria. E aí o cliente ele retira do bolso, ele investe 20%. Ou seja, ao invés de você se descapitalizar por completo, tirar ali os 100% do valor da sua conta para construção, você tira apenas 20 e esses outros 80 que você não tirou fica ali rendendo na sua conta, ou você utiliza para algum outro investimento, né? Isso é bem bacana. Então a lógica financeira por trás de uma de uma construção financiada é basicamente a mesma da compra financiada. Exatamente, exatamente. É basicamente a mesma coisa. O intuito é o mesmo, né, te ajudar a adquirir ali aquele imóvel. A A questão de basicamente o financiamento no geral é isso, né, te permitir adquirir algo que você não tem o total valor ali de imediato. Perfeito. A principal diferença é que, como você não está remunerando o lucro do construtor, o lucro de quem está te vendendo, o seu dinheiro acaba valendo mais. Você consegue Exatamente, fazer mais com o seu dinheiro. com certeza, com E certeza. faz do jeito que você quer. Exatamente, é o pulo do gato aí, né, porque tanto o investidor ali, quanto o quem vai ter a moradia própria, você define projeto, você primeiro começa falando do processo já, né, primeiro você começa decidindo o terreno, depois que decide o terreno, você decide pelo projeto, desenvolve o projeto, então você tem a liberdade de desenvolver, criar o projeto da forma que você puder, junto com uma arquitetura, claro, né, sempre com o apoio de um profissional que tem know-how sobre isso. E aí depois, no decorrer da construção, o cliente ele participa, ele enxerga as fases acontecendo.
E principalmente ele tem um poder de escolha, escolha da loja que ele vai comprar, escolha do acabamento. Com certeza essa é o principal, você ter a liberdade de escolha, porque quando você compra pronto, já está daquela forma o imóvel, né, você não tem ali a oportunidade de trocar o piso, de trocar o E revestimento. se você quiser, você ainda vai gastar mais dinheiro com uma reforma. Exatamente, é. Dandara, a gente conversando um pouco antes da gravação, nos bastidores, né? A gente descobriu que a gente tem muita coisa em comum. Que nós dois fazemos a parte de gestão de obras, nós dois Perfeito. fazemos a parte de investimento em obras. Sim, E eu queria entender, eu acho que isso é muito importante para quem está vendo a gente, né? Tem um certo. vilão silencioso que todo investidor de obra precisa conhecer. Ele está literalmente debaixo dos seus pés. Já gravei muito vídeo sobre isso. Conta pra gente, a escolha do terreno ela é uma loteria? Já teve caso que a fundação custou 4 vezes, muito mais vezes do que o previsto? Você usou a palavra certa, Renato, eu falo isso para os clientes. Gente, é uma loteria, a gente muitas das vezes, né, quando o cliente escolhe o terreno, nós não temos como bancar, ou o próprio cliente não tem como bancar, ele fazer uma sondagem em cada terreno que ele gosta, antes dele escolher, né. Então, muitas das vezes, a gente escolhe primeiro, depois faz a sondagem para poder desenvolver os projetos complementares, o estrutural, né. Então, muitas das vezes eu uso essa palavra, é uma loteria. Você pode ter escolhido uma ótima localização, um terreno plano, um terreno da forma como você deseja, que você sonha, só que no momento da sondagem descobre que aquele terreno ali é muito argiloso, enfim, é um terreno mole, eles têm que fazer uma fundação mais profunda. E sim, isso acontece muito, na realidade, com meus clientes acontece muito. E é sempre uma ansiedade, né, de fazer a sondagem ali e ver se o terreno é bacana ou não. Mas é muito importante, né, a sondagem com certeza, ela que nos guia ali em várias decisões que são posteriores a isso, mas de fato é uma loteria, Renato. Já tive situações sim, o que eu consigo me lembrar hoje são 2 clientes, um específico era uma obra até Minha Casa Minha Vida, não tinha tanto recurso, mas o cliente encontrou um terreno que ele gostava, era um loteamento que ele gostava, era no final da rua que ele queria, então estava lindo. Só que quando foi fazer a sondagem, o terreno ele era pura água. Então, desde a superfície ali já tinha água, e aí gastou muito com estaca Strauss, então teve um investimento muito grande na fundação, por conta disso, algo que não estava previsto. E eu acredito que foi na casa aí, nossa, uns 50 mil de gasto, infelizmente. Aliás, felizmente, porque também é um bem, né? Fica um bem para o cliente, né? Por mais Não, que tenha as não aspas adianta ali. de nada a casa dele ser linda se É, ela não tem uma você base não tem uma que base suporta. bem feita, Perfeito. exatamente. Eu, complementando um pouco esse assunto, né, eu sei que não dá para todo mundo fazer isso, isso foi uma situação muito específica, tá? Mas Uhum. nas incorporações, eu ia fazer um condomínio. E nós encontramos um terreno, uma região que eu já conhecia, que era uma região com lençol freático muito alto, né? Negociação direto com o proprietário do terreno, apresentei para os investidores, todo mundo gostou. A hora que a gente ia fechar, eu virei para ele e falei: olha, esse preço de terreno, eu vou ter problema com fundação aqui. Esse preço de terreno tá alto, eu vou ter problema com fundação. Aqui vai dar água. Não, não vai dar água. Então eu fiz um combinado com ele. Eu falei: ó, eu vou te pagar do meu bolso um SPT de 3 pontos, só pra gente garantir. Deu água, eu te pago tanto. Não deu água, eu te pago tanto. E ele aceitou. Ele deu sorte porque não deu água. Nossa, Mas eu falo, se todo cliente tivesse a oportunidade de fazer isso antes de comprar um com terreno, certeza. ia economizar demais, né? Muito, é. E escolher, se tivesse essa problemática, escolher um outro terreno, né? E escolher até um outro terreno de uma forma mais tranquila, mais em paz, né? Sim. Mas Exatamente. Dandara, mas se o solo pode destruir o lucro, o que mais pode destruir o lucro dentro de uma obra? Com certeza, primeira questão que me vem aqui à cabeça é a localização, né? Uma localização ruim, ela pode tardar aquela venda do cliente investidor, né? E segundo lugar, eu acredito que seja o projeto, né? A gente não pode fazer o projeto que a gente quer, mas tem que fazer o projeto que a região ali tá mais tendenciosa ou que o mercado está mais precisando. Eu queria até incluir um exemplo. Eu tenho um cliente investidor e quando ele começou a conversar conosco, logo na sequência eu coloquei um corretor na conversa, né? Naquela roda de conversa, fizemos videochamadas. E por quê? Porque
ninguém melhor que um corretor que ele está diariamente ali no mercado, aquele corretor que vende muito imóvel naquela região, ele entende qual que é a dor das pessoas que estão procurando ali, né? Muitas das vezes a pessoa está procurando naquela redondeza um primeiro imóvel, ou está procurando um segundo imóvel. Essa pessoa é só um casal, mas quer ter filhos, então o que que eles estão procurando? Ou então uma região de pessoas mais de idade, aposentadas. Então tem muitas características, né, cada região. E logo esse cliente investidor, eu trouxe um corretor entendendo a importância do corretor. Eu, inclusive, também sou corretora, não atuo, mas eu tenho Cresce. E eu, por já ter estudado, a gente sabe que nós estudamos, né? O corretor, ele estuda, ele tem que ter muito know-how. E aí nós trouxemos o corretor, e o corretor trouxe informações, assim, extremamente necessárias que guiou o projeto arquitetônico. Por exemplo, ele nos comunicou, né, que as pessoas que iam até aquele condomínio ali, né, primeiro ele nos trouxe o perfil dos compradores daquele condomínio. Em segundo momento, ele explicou as dores que normalmente as pessoas que compravam casas ali são seu segundo imóvel. Então, são pessoas que procuram um espaço mais de lazer, então tem que ter uma piscina, tem que ter uma área mais de gramada, né, para as pessoas curtirem ali. Precisava também ter um home office, impreterível ter um home office, porque hoje muitos trabalham online, né? Então, inclusive nesse projeto arquitetônico do cliente investidor, nós fizemos um espaço de home office bem na entrada da casa, então também separado da área íntima. Nós adicionamos também uma despensa, entendendo que a pessoa, quando ela vai para aquele imóvel, ela vai para curtir com a família, para levar amigos, né? Então, normalmente tem bastante pessoas usando a casa ali. E uma despensa é, assim, extremamente necessário para poder guardar tudo o que precisa-se, né. Ainda mais a nossa cidade, como é uma cidade interiorana, nós não temos um mercado 24 horas, então, né, tem a tendência de precisar de algo e não ter disponível. A gente ainda não falou de onde que você é. Ah, sou do interior de São Paulo, de Pinhalzinho. Pinhalzinho, aqui pertinho de Bragança, onde nós estamos gravando na Associação dos Engenheiros. Caso você não conheça, o Instagram dele está aqui na descrição, tá? E eu falei que esse papo era bom. Ó, já vale seu like, hein? Perfeito, Nandara, acho que a gente consegue dar uma resumida, então, com nisso que certeza. você falou. Localização. Não é porque eu gostaria de morar lá que é onde o mercado quer. Primeiro Isso. ponto. Vou fazer uma casa para mim, eu escolho de um jeito. Vou fazer para É, construir, eu escolho de outro jeito. perfeito. E onde você escolheu, quem que quer morar lá? Isso, Você vai construir para quem é de São Paulo, eu vou construir isso. na Rua Augusta, eu vou construir do lado da Paulista. Vou fazer casa para senhores de idade? Não vou, é uma região barulhenta, bagunçada. Eu acho que é Perfeito. interessante as pessoas que querem investir Exatamente, terem essa noção. exatamente. Até porque muitas vezes chegam para a gente já com o terreno comprado, né? Exatamente. Também tem essa vertente. Mas basicamente é isso, é o terreno, é entender o mercado e a arquitetura, que é muito importante. Com certeza é a cereja do bolo. A gente tem que fazer um projeto pensando como um investimento e não como um sonho. Exatamente, Principalmente quando a gente está falando em investimento. é verdade. Como que você consegue ajudar o seu cliente a projetar para um morador que ele nunca vai conhecer? Com certeza, acho que linka muito com o comentário anterior do cliente. Muitas vezes o cliente não conhece a região, né? Ou estudou previamente, mas ele não conhece tão bem quanto um corretor que atua na área. Então é muito importante ter um corretor ali de sua confiança, uma imobiliária que possa te mostrar o mercado, que possa te explicar o mercado, além do próprio cliente fazer também suas pesquisas, né? Isso é muito válido. Então, sem dúvida, para não errar, tem que pesquisar. Tem que pesquisar o mercado imobiliário, entender. As pessoas também mudam muito, né? A internet, a tecnologia faz nos mudar e ter outras necessidades. Então, e também entender o que está acontecendo no momento, o que o pessoal busca mais, né? Perfeito. Eu não sabia que essa conversa ia tomar esse rumo, mas eu já quero aproveitar. Você tem um amigo que é corretor? Manda esse vídeo para ele. Hum. Nara, legal. Aprovamos o projeto. Tá lá, prontinho, aprovado na prefeitura, todas as licenças necessárias, mas aí vem uma nova fase de risco, o financiamento bancário. Perfeito, Conta pra gente. perfeito. Bom, depois que nós temos o projeto aprovado, então, só rebobinando um pouco, a gente começa com a decisão. Normalmente, o cliente investidor, ele não toma nenhuma decisão na emoção, né? Ele toma baseado em números. Então, a gente começa com um estudo de viabilidade. E aí, justamente, a gente traz todos os dados que a gente comentou anteriormente, questão de terreno, mercado, valorização, enfim, né?
o que seria desenvolvido, qual uma área, qual uma construção ideal para aquela região que o cliente quer, que aquele cliente investidor quer investir, então qual que é a média de tamanho de casa, quanto que aproximadamente ele vai gastar. Claro que tudo isso baseado é uma viabilidade, né? É um estudo prévio, a gente não tem projeto ainda, não tem sondagem, não tem nada do que nós comentamos anteriormente. Mas primeiro começa com o estudo de viabilidade. Depois, aprova-se o crédito da Caixa, tá? Tem clientes que se aprova primeiro, tem clientes que preferem aprovar depois. Então, vai depender muito da urgência ali do processo. Indo pelo lado de que aprova-se o crédito primeiro, então a gente já sabe o que o cliente vai ter aprovado de recurso, já sabe o quanto ele pode investir, né? A gente vai atrás do terreno e aí conta ali com a ajuda de especialistas, desenvolve o projeto baseado naquela pesquisa, né? Baseado em todos esses dados. Aí nós vamos para a engenharia da Caixa. Então, fez o projeto, aprovou na prefeitura, estamos com todas as licenças. A próxima etapa é a engenharia da Caixa. Tem exatamente esse nome, engenharia da Caixa. O que, que significa esse processo? É quando a Caixa recebe toda a documentação daquele imóvel. Então, a certidão de matrícula do terreno, o projeto arquitetônico aprovado, o alvará, CNO, enfim, né? Até dados ali de PTU. Então, toda a documentação junto com a PCI. A PCI é a alma do negócio ali, porque é na PCI, proposta de construção individual, que a Caixa entende, ela faz a leitura daquele ou investimento ou moradia, né? Mas estou falando como um item só, tá? Então ele faz uma análise ali se aquela construção, se aquele custo de obra, se aquele prazo de obra está adequado, baseado na experiência da Caixa, vamos dizer assim, né? Nas Porque eles. planilhas internas da Caixa, vamos dizer assim. Exatamente. Que é isso que diferencia muitas vezes um bom profissional que vai fazer esse acompanhamento de alguém que está simplesmente tentando fazer, né? Exatamente, exatamente. Mas como o nosso público ele ainda é muito de engenheiros, a gente está bem nichado, estamos dentro da associação, acho que é legal falar que essa próxima pergunta que eu quero te fazer, tá, é o que a maioria dos engenheiros não sabe Uhum. e pode custar absurdos na obra. Hum. Quais são os erros mais graves que o cliente ou engenheiro podem cometer na relação com a Caixa, que vão inviabilizar o processo ou então que vão atrasar muito, aumentar muito o custo? Olha, com certeza projeto. Eu já tive, parceiros, amigos, assim, que voltou o processo da Caixa, porque no projeto não constava calçada no contorno ali, na implantação não constava na arquitetura a calçada, entre outros itens também que pode faltar. Às vezes uma cobertura da lavanderia, ou uma estratégia ali no projeto que não foi tão 100%. E aí, em segundo ponto, a própria PCI, que é justamente aquela a visão que a Caixa tem do seu empreendimento, né? Então, a PCI pode ter sido escrita errado, ou faltando informação, ou, por exemplo, um cronograma que não é ideal perante a Caixa, uma distribuição de valor de custo de obra que também não é o ideal, ou então um cálculo errado do custo da obra. Já tive, inclusive, retorno por conta disso. Não só em processos meus, porque eu também erro, né? Mas em processos de colegas que tiveram esses erros, né? Claro que a gente sempre está em processo de aprendizagem, mas isso é muito comum. O errar na PCI. Às vezes, na emoção, a gente quer fazer rápido, dá uma erradinha ali, mas é ali que a gente tem que concentrar maior nosso tempo, né? Para que a gente faça bem feito. Eu acredito que o terceiro ponto que eu posso levantar aqui é a documentação. Sem dúvida, você mandar para a engenharia documentação faltando, documentação não atualizada, não ter criado um CNO com antecedência. Tem alguns detalhes que às vezes manda meio de qualquer jeito para a caixa e volta, e aí dá mais trabalho, porque quando a gente envia a documentação para a caixa, o engenheiro tem 15 dias, 20 dias para analisar. E quando dá uma PEPT, que é quando tem alguma coisa errada, ou no projeto, ou na PCI, ou na documentação, o tempo se torna o dobro para você refazer, reanalisar na caixa. Então, a parte da engenharia é crucial ser bem feita. Eu acho que é legal a gente contar para o pessoal, né, que ela falou na CNO. Tá? O que que é a CNO? É o Cadastro Nacional de Obras. É o registro da sua obra junto à Receita Federal. É lá que você vai fazer todos os recolhimentos de INSS para depois poder ter a certidão negativa de débitos e fazer o registro dessa obra no registro de imóveis, né? Isso aí. Eu tenho um pouco de experiência com a Caixa na venda de imóveis prontos, tanto pelo Minha Casa Minha Vida, quanto fora do Minha Casa Minha Vida. Eu posso falar com certeza, preenchimento de planilhas da Caixa são complicados e tem algumas exigências específicas. Obras novas, por exemplo, casas geminadas. Hoje, se eu não me engano, só aceito parede dupla, né? Mas nem aceito parede de 20.
né. Então, alguns cuidados que eu acho que o pessoal tem que tomar antes de se aventurar a fazer as coisas por conta própria. Contrata um engenheiro que sabe o que está fazendo. Perfeito, Vamos falar um pouquinho, Dandara, de tecnologia na obra, tá? perfeito. Porque tem aquela angústia, às vezes, o investidor que ele não consegue ver o que está acontecendo na obra, ele só vê o dinheiro dele indo embora, né? Como que a tecnologia muda a relação entre o engenheiro e o investidor? Nossa, com certeza, hoje a tecnologia ela traz muitos benefícios para esse nosso setor. Em quesito, transparência é primordial. E segurança do cliente, né, de saber aonde o dinheiro dele está sendo colocado, né, e as pessoas que estão ali cuidando daquele bem dele, daquele investimento, daquela casa própria, está de fato cuidando bem. Hoje eu utilizo um sistema que é o Mais Controle, e inclusive, né, sou embaixadora, realmente sou muito fã da marca, sou muito fã dos meninos aí que desenvolveram, acho que eles foram muito abençoados em de criar esse sistema e disponibilizar o nosso acesso. E o sistema nasceu de uma dor deles também. Então, você ter um sistema que entende a sua dor e que trabalha em prol de melhorar, de facilitar, de deixar mais aliviado, né, mais suave ali o trabalho, é realmente assim sensacional. E hoje a gente usa o Mais Controle na nossa empresa para fazer toda a gestão das obras. Eu tenho, em sua maioria, obras que são no preço fechado, né? Ou na administração. Também estamos num processo de mudança, mas hoje é o nosso principal, são esses clientes. E lá no sistema eu consigo lançar tudo, né? Todo o gasto, consigo lançar cronograma, orçamento da obra, e, e, e sem dúvidas, assim, o cliente ele se sente mais tranquilo, porque quando ele tira uma dúvida ou que ele quer uma informação, eu consigo emitir um relatório muito rápido, porque o sistema tem várias funções, tem vários módulos, enfim, e eu consigo entregar essa informação. Eu sempre reviso, dou uma olhada, mas eu consigo entregar. Então, o sistema ele serve tanto para o meu controle quanto para o do cliente. Dandara, aproveitando, o que é um ERP? Bom, o RP ele é um sistema integrado, né, de soluções integradas, assim eu posso dizer. Espero um dia trazer o pessoal do Mais Controle para explicar melhor para Estão você, mais que convidados. mas o que eu posso dizer, assim, é um sistema mesmo integrado de soluções ali de gerenciamento. Eu acho que a gente está se encaminhando para o fim desse primeiro papo. Logo na sequência a gente vai ter a entrevista técnica, que vai ao ar antes. Você que está assistindo, ó, foi colocado na terça-feira, viu? Vai lá e dá uma olhada. Eu já sei que vai ser muito bom. Dandara, para quem está começando hoje com pouco capital, qual que é a primeira coisa que você diria para fazer? Ah, com certeza, buscar um financiamento, buscar uma aprovação de crédito. Com certeza, não deixa a sua ideia parada, não esqueça sua ideia pela falta do recurso. Vamos buscar o recurso. É isso aí. Ó, se esse conteúdo abriu sua cabeça, imagine o próximo. Se inscreve, ativa o sininho e conta aqui embaixo. Você prefere investir em imóvel pronto ou construir? A gente vai debater nos comentários. E manda esse vídeo para o engenheiro ou investidor que precisa ouvir isso. Ah, e para o corretor de imóveis. Que ó, esse vídeo foi bom para eles, hein? Mas antes de ir embora, Dandara, fala como que o pessoal te encontra nas redes, como entra em contato se quiser seus serviços. Perfeito. Hoje eu tenho o Instagram, eu tenho o Instagram pessoal, que eu acabo compartilhando algumas coisas do dia a dia ali como engenheira. É o @eng.dandara, eng.dandara. Eu também tenho o YouTube, é o mesmo nome, eng.dandara, eng.dandara. E nós temos também o Instagram da empresa, né, da minha construtora, que é amaze.construtora. Eu vou soletrar, é AMAZE.construtora. Amaze, né? Normalmente a pessoa fala Amaze, mas é Perfeito, Amaze. pessoal. Tá na descrição, tá bom? Vai lá, conhece o trabalho da Dandara. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. As análises, pareceres técnicos e opiniões emitidos pelos convidados do Conversa Técnica são de inteira responsabilidade de seus autores. Elas não representam, de forma obrigatória, a visão oficial deste canal, de seu apresentador ou mesmo da AEA Bragança Paulista. O material aqui apresentado tem como objetivo a disseminação de conhecimento e o debate de ideias. Por tratar-se de um diálogo dinâmico, o conteúdo reflete a experiência pessoal e profissional dos participantes, sem garantia de exatidão absoluta sobre todos os dados mencionados no calor da conversa. Prezamos pela ética e pela precisão técnica. Caso identifique algum equívoco, sinta-se desconfortável com alguma declaração ou deseje solicitar uma correção, entre em contato com nossa equipe. Estaremos prontos para revisar e, se pertinente, realizar ajustes que assegurem a integridade da informação e o respeito mútuo.